Saudações, amados irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal e também a mais uma lição da Escola Sabatina. E entramos num novo trimestre, onde temos assim como tema, crescendo em um relacionamento com Deus. Então estaremos a estudar essa lição durante o mês de abril, maio e junho. E novamente, sempre comigo está o nosso grande irmão Marcelo. Irmão Marcelo, pode assim saudar nossos amados irmãos. Saudações, quero agradecer em especial pelo convite e dizer que o meu nome já foi citado aqui, Marcelo Benjamin. Este é o meu nome e estaremos hoje para juntos estudarmos a lição da Escola Sabatina. Obrigado. Ok, muito obrigado, irmão Marcelo, pela sua apresentação. E então vamos assim para a nossa lição número 1, né? E dizer que você ainda não adquiriu a lição, é melhor adquirir, porque esse tema deste trimestre, ela promete muitas lições de como nós podemos crescer em um relacionamento com Deus. Então, para o primeiro tema, nós temos aqui enfrentando a realidade. Enfrentando a realidade. O nosso texto-chave está lá em João capítulo 15, versos 9, onde nós lemos: Como o Pai me amou, também eu amei vocês. Permaneçam no meu amor. João 15, versos 9. É interessante o nosso tema da lição número 1, enfrentando a realidade. Quando falamos da realidade, é praticamente aquilo que é de verdade, ou seja, os fatos. E quando falamos de enfrentar, praticamente em outras palavras, encarar, né, a realidade. Então, nós veremos aqui qual realidade nós devemos enfrentar. Será que é a realidade do trabalho, a realidade social, a realidade política ou uma outra realidade que nós, como povo de Deus, precisamos enfrentar? E é interessante como a nossa lição começa, né, dizendo como está o seu relacionamento com Deus. Porque em Oséias capítulo 6, versículo 3, nos é recomendado que nós possamos conhecer ao Senhor e prosseguir em conhecer a Deus. E se lembrarmos também Jesus em João capítulo 17, versículo 17, ele disse, aliás, se santifica na verdade, a tua palavra é verdade. Mas o versículo 3 também diz que e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então, o relacionamento com Deus praticamente é a base da vida cristã. Então, para ainda prosseguirmos, para entendermos ainda essa mensagem da lição número 1, eu quero convidar assim, o irmão Marcelo a poder assim explorar a lição do domingo e indo mais até em frente. Irmão Marcelo? Obrigado. Primeiramente, quero agradecer o espaço me concedido. Nesta lição, né, nós vamos ver aqui uma coisa muito interessante, enfrentando a realidade, como o nosso versuário, né, diz, ou está muito claro, né, a citação aqui: como o Pai me amou, também eu amei a vocês. Permaneça no meu amor. Então, a lição aqui começa com essa, destacando a pergunta muito interessante que nós vamos desenrolar, né, ao decorrer da lição, que é como está o seu relacionamento com Deus. Esta questão que nós vamos desenvolver, ou vamos desenvolver com mais a lição desta semana, porque nós vivemos em um tempo muito complicado, uma época muito diferente, né, diferente dos outros tempos que passaram. Nós vamos ver que este é um tempo muito complicado. Então, neste caso, Deus aqui conhecendo o futuro, Deus conhecendo mais os seres humanos e desta época atual. Então, nós temos uma questão muito interessante. Como está o seu relacionamento? Como tem sido o seu relacionamento? Nós vamos aprender aqui, em poucas palavras, acerca do amor de Deus. Para um relacionamento desenvolver, ter aquela intimidade máxima, o que é necessário? O princípio é conhecer esta pessoa. Nem mesmo no namoro ou para uma pessoa casar, precisa primeiro conhecer a pessoa. Depois de um diálogo constante, neste caso de muita conversa, é aí onde você conhece a pessoa e até este relacionamento fica um relacionamento tão profundo, tão íntimo e tão duradouro. Então, para nós também, né, compreendermos acerca do relacionamento de Deus, ou sabermos se nosso relacionamento é um relacionamento com Deus é mais íntimo ou não, nós precisamos primeiro analisar quanto tempo nós ficamos a conversar com Deus, ou quanto tempo nós passamos o tempo orando, meditando na palavra de Deus. É desta maneira como nós podemos identificar ou responder esta questão, como está o nosso relacionamento com Deus. É uma questão que cada um pode responder sozinho, mas os pontos são esses, a base de um relacionamento profundo, é a conversa. Então, olhando para a lição do domingo, nós encontramos aqui nossa condição. Como eu estava a explicar, que este tempo atual, né, Deus sabe muito bem
qual é este tempo e como as pessoas estão se comportando nesta época, né? E neste caso, nós ao lermos Apocalipse capítulo 3, verso 14 a 17, vamos poder ler aqui, vamos ver uma declaração muito interessante que o apóstolo João revelado, né, por este caso por Deus, o que nos traz. João, Apocalipse 3, versos 14, né? Sim. Em diante. Até 17. Tá bem, diz assim. E o anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente, tomara foras frio ou quente. Assim, porque és morno, e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. 17, posso ir? Sim, 17. Já. Como dizes, 16 já está. 17. Como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Obrigado. Então nós encontramos aqui o ponto crucial que nós vamos nos basear é sobre, né, a fiel testemunha, ou a testemunha fiel e verdadeira, né? A citação que aqui o nosso primeiro verso 14 nos traz, mostrando que Cristo é a testemunha fiel e verdadeira, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, por isso nós temos aqui, né, um testemunho interessante que é nos trazido aqui com clareza e honestidade para todos os servos, que Ele conhece bem as nossas obras, ou conhece a nossa condição atual. Por isso Ele é verdadeiro, é fiel. O que Ele está a dizer é certo. E Ele conhece o nosso caráter atual, o povo que está nos últimos dias. Por que estas palavras são direcionadas para o povo atual? Porque nós encontramos aqui que o Apocalipse capítulo 3, verso 14 em diante, fala sobre o sétimo período da igreja cristã. Então, sendo o sétimo período, é o último período, porque o número 7 é perfeição, né? Completa. Então, nós encontramos que é o último período. E nós estamos neste último período da igreja cristã. E Deus está a declarar que conhece exatamente quais são as nossas obras. Muitas das vezes nós vivemos, nesta época que nós vivemos, pensamos que somos ricos, temos tudo o que nós precisamos, estamos fartos, mas Cristo olha para a nossa condição e diz que nós não temos nada. Vivemos apenas se iludindo ou se enganando, que nós somos pobres, cegos e nus. Então, esta é uma lamentação profunda que nós precisamos refletir. Por isso nós precisamos aqui, né, enfrentar aquilo que é a realidade. Sim, porque nós vivemos iludidos, numa ilusão, numa imaginação profunda. Então nós precisamos voltar ao original, ou voltar àquilo que é a realidade correta, verdadeira. E isso podemos encontrar em Deus. Mas de que maneira? Ou seja, estando num relacionamento profundo com Deus, neste caso, nós iremos poder aqui identificar a realidade, né, da vida, a realidade das coisas, a realidade do mundo em que nós vivemos. É desta maneira como nós podemos distinguir. É outro ponto, o conselho que Deus nos dá, né, ao lermos aqui Apocalipse capítulo 3, verso 18 a 19, porque aqui a lição também vai nos trazer esse texto. Vai ver aqui um conselho interessante que nós precisamos aproximar a Deus, né? Buscar aquilo que são as riquezas do céu, buscar a visão espiritual, que é aquela que nós não temos. E neste caso nós podemos buscar se nós aceitarmos o conselho de Deus. Irmão, pode ler o verso 18 e 19 para nós vermos qual é o conselho que Deus nos dá nesta lição. 18 e 19. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas teus olhos com colírio, para que vejas. 19. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Muito obrigado. Então, nós encontramos aqui, né, o convite que Deus nos dá, para que possa nos dar aquilo que é o colírio. Alguém conhecer o colírio, né? Medicamento de vista, aquele que tem problema, né, de enxergar. Então, a pessoa tem sido recetado este tipo de medicamento. Então, nós vivemos numa época em que nós não conseguimos enxergar a realidade. E Deus nos convida a nos conceder este colírio, que pode ser o Espírito Santo nos acompanhando, para nós podermos enxergar o mundo em que nós vivemos, as coisas, como estão a decorrer e como nós devemos viver nesta terra enquanto aguardamos a vinda
do Senhor Jesus Cristo, ou seja, a volta do Senhor Jesus Cristo, porque não é a primeira vinda, né? Então, Exatamente. é o regresso do nosso Criador. Então, se nós temos este convite, depende de você, meu querido irmão, eu e você, para que nós possamos aceitar este convite e assim receber estas bênçãos que Deus nos promete se nós se aproximar dele. E uma das coisas que nós encontramos aqui, né, é que ele também, né, temos um Deus, na verdade, de amor imenso. Um Deus que repreende, né, e também é um Deus que dá recompensa a todos aqueles que se arrependem. Né? É uma coisa muito interessante. Nós, muitas das vezes, somos jovens, pode ser adultos, muitas das vezes nós não gostamos de ser repreendidos por alguém. Mas se nós vemos alguém a nos repreender de uma certa atitude, é porque essa pessoa nos ama. Nos ama, sim. Mas nós não conseguimos enxergar esta parte. Sempre olhamos as coisas de uma forma negativa. Sempre vamos no negativo, mas não pensamos no positivo. Por que esta pessoa me repreende? Por que Deus poderia nos repreender? Mas se nós formos aprofundar, é porque Deus nos ama. Se alguém nos repreende, é porque não quer ver o seu filho ou esta pessoa sofrer no futuro. Porque Deus é alguém que conhece o futuro. Deus é alguém que conhece qual é a boa coisa para os seus filhos. Então, se nós somos filhos de Deus, precisamos ser pessoas que devem aceitar ser repreendidos. Né? Então, nem toda repreensão vem para nos castigar, mas sim para nos livrar do perigo. Então, irmão Albino, esta parte da lição é muito interessante sobre a repreensão de Deus e que também deve nos conduzir ao arrependimento dos nossos pecados. É isso que nós compreendemos ao ler também o verso 20, que diz aí que também, né, é um convite especial, né, que nós temos aqui, que ele repreende, castiga todos aqueles que ele ama. Então Deus nos ama. Se Deus nos repreende é porque ele nos ama. Então depende de nós que nós possamos se arrepender dos nossos erros, das nossas falhas e voltarmos nas primeiras obras que nós praticávamos antigamente. Porque se nós formos a refletir, todo aquele, por exemplo, dando exemplo em mim mesmo, né, quando eu entrava mesmo na igreja adventista do sétimo dia, eu era um jovem muito fervoroso, mas com o andar do tempo, né, comecei a arrefecer. Então, até um certo ponto, comecei a ver que este ponto aqui, alguma coisa não está bem. Por que que agora estou a ser muito diferente? Então, através deste ponto, nós precisamos refletir e voltar para as primeiras obras. Aquelas que nós praticávamos quando nós aceitamos a Cristo. Aquelas, vamos dizer, primeiras obras do relacionamento que nós tínhamos com Deus. Assim, tanto relacionamento de marido e mulher, quando você estava a conquistar mesmo a moça, era muito intenso, tinha muita conversa, conversava com ele 1 hora de tempo sem parar. Então nós precisamos também voltar a essas primeiras obras. Irmão Albino, eu não sei, esta parte da lição, o que poderia dizer também acerca desta parte da lição? Sim. Irmão Marcelo, sim, essa lição aqui, praticamente todo esse trimestre, sim. Né, ela vem para nos trazer aquilo que realmente é a nossa realidade. Né? Porque praticamente, irmão Marcelo e irmãos também estão aí acompanhando, Jesus Cristo é alguém que acompanha a história da igreja. Sim. Né? Por isso nós temos no Apocalipse 2 e 3 as 7 igrejas, começando de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e indo até na Laodiceia, que é a era atual que nós já estamos. Então Cristo ele acompanha a sua igreja e ao mesmo tempo também ele vai dando auxílio, orientações. Então para dizer que temos alguém, né, que é o dono da igreja, que é Jesus Cristo, que não somente veio fundar a igreja, mas como também ele dá acompanhamento, dá orientações para que a sua igreja possa atravessar talvez momentos difíceis. Lembramos, por exemplo, a primeira era da igreja cristã, que é Éfeso, que representa a era apostólica. A orientação lá de Jesus era que os discípulos, os apóstolos, os cristãos no geral, deveriam permanecer no primeiro amor, nas primeiras obras, né, para que eles pudessem assim ser seguidores de Cristo. Então, praticamente, em todas as 7 igrejas também, em quase todas, Jesus, ele se apresenta, primeira coisa, como vimos, por exemplo, na Laodiceia, ele é como a testemunha fiel, o amém, né? E deixa eu ver aqui se me lembro a outra parte aqui, sim, e o primogênito da criação de Deus. Então, tudo isso aqui tem significado. Quando Cristo se apresenta, por exemplo, como a fiel testemunha, significa dizer que tudo que ele vai dizer acerca de Laodiceia é verdade. Ele é fiel, né? E mais, também é dito que ele é o amém, o assim seja. Todas as coisas culminam em Jesus Cristo, porque por isso que ao orarmos, nós oramos em nome de Jesus, amém.
Ou seja, em Jesus Cristo todas as promessas se cumprem. Sim. Né? Se cumprem. E ele é primogênito da criação, não no sentido de que ele foi o primeiro a ser criado, mas de que ele está acima da criação. Ele é o principal da criação. Ele está acima da criação. É basicamente o que está no entendimento aqui. Agora, sobre a condição nossa da igreja, a era laodiceana, é verdade, sim, estamos a ver na era de Laodiceia, mas não precisamos ser laodiceanos. Por isso que Cristo deu aqui esses 3 conselhos. Né? Assim como existe lá tal filme chamado 3 Conselhos, também na Bíblia nós encontramos 3 conselhos. Que o primeiro é comprar o ouro provado no fogo, que representa o amor e a fé. Sim. E o segundo é as vestes brancas, que representa a justiça de Jesus, ou o caráter de Jesus em nós. Sim. E o colírio, que representa, assim, o Espírito Santo de Deus. Então, tendo essas coisas, nós vamos poder despertar. Agora, a terrível condição que realmente Cristo está a dizer aqui sobre Laodiceia é o quê? É de cristãos professos, que professam crer na verdade presente ou nas doutrinas certas do cristianismo, ou do fundamento da Bíblia, mas que não vive essa mesma verdade. E achar que vive, esse é o problema, né? Não conseguimos talvez enxergar que nós não estamos a viver essa verdade, apenas estamos a falar. Então, é um chamado de atenção que Cristo está nos fazer para que nós possamos despertar. Falaste aqui da sua experiência, né? Sim. Também para mim, eu já passei por isso. Logo no primeiro momento do batismo, você vai com aquele todo vigor, tá, tudo mais. Até que alguns irmãos, talvez algumas pessoas ficam a pensar, isso aqui daqui a pouco deve ser isso. É apenas emoção. Mas eu poderia dizer que é possível manter ainda aquele fervor. Né? É possível manter. O que você tem que fazer é não depender dos sentimentos ou da vontade. Porque muitos acabam falando, eu não tenho vontade de orar, eu não tenho vontade de estudar a Bíblia. Irmão, se você esperar vontade ou depender dos sentimentos, praticamente nós vamos morrer espiritualmente. Porque a nossa vontade e sentimentos são enganosos. Então nós temos que agir pelo princípio de que nós somos cristãos e adoradores. Então, Marcelo, é um pouco daquilo que eu queria partilhar. Muito obrigado. Então, obrigado pela contribuição, mas olhando para a lição também, nós encontramos aqui este período tão doloroso, onde na verdade, como o irmão Albino estava a comentar, que os cristãos podem ter a verdade, pensando que estão a viver na verdade, mas enquanto estão muito distantes. Então, uma das coisas que a lição detalhou, né, ou o que Deus mesmo, a Bíblia dizendo aqui, vai que não vá se fosse quente, ou mesmo frio. Então, estar no meio, então, essa é outra coisa, morno. Então, esse é um outro nível que Deus não gostaria. Então, precisamos refletir a nossa vida, deixar nossas indiferenças do lado, como a lição vai detalhar, para que assim nós possamos identificar nossos erros e aceitar, né, a batida que Deus faz a cada dia nas nossas vidas. Visto que Deus é um Deus de amor, é um Deus de respeito e de organização. E a batida que Ele faz, né, ao lermos o verso 20 do Apocalipse capítulo 3, vai dizer: eis que estou à porta e bato. E se alguém ouvir a minha voz, abrirei a porta, entrarei e cearei. Sim, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Então, muitas refeições Deus quer passar conosco em nossas vidas se nós aceitar a entrada dele. Eu vejo que a primeira batida que Deus fez, né, no coração de um homem foi quando ele caiu mesmo no jardim do Éden, né? O homem caiu, pecou e ele se escondeu. E Deus o que fez? Aproximou-se, chamou: Adão, Adão, onde estás? Né? É um grande amor que Deus fez. Mas o casal aí apareceu com tanto medo e ele disse, ou seja, dando manobra, mas mesmo assim nós vemos que Deus quer se reconciliar, ou seja, se reconciliou com a humanidade, ou seja, buscou se reconciliar com a humanidade, já está feito por meio de Jesus. Então nós encontramos aqui, né, que Cristo dá sempre o primeiro passo, ou já deu o primeiro passo, que neste caso veio morrer por nós e se entregou e Ele está na porta batendo. Se nós queremos aceitar, né, este convite ou esta batida do coração, depende de nós. Exatamente. Então, a escolha está nas nossas mãos, né, para poder desfrutar do amor eterno de Deus. E aceitando que Cristo possa entrar em nosso coração para que possa cear conosco e assim nós possamos se assentar no trono, né, de Deus, neste caso se nós vencermos. E a lição vai detalhar aqui, dizer que nesta batalha em que nós estamos, né, nesta vida cristã, parece muito difícil, mas é uma batalha vencida de verdade, muito difícil, né, porque na verdade é aquilo que nós vivemos, né? Estamos numa época onde tudo parece que nós queremos ter vontade para fazer alguma coisa, neste caso
para orar, para meditar e, neste caso, para evangelizar, tudo precisamos do quê? Ter vontade. Sim. É uma batalha muito intensa, porque nós precisamos lutar com essas vontades. Na verdade, se nós esperamos a vontade, nós como seres humanos, né, nós fomos criados com base, imagem e semelhança de Deus. E nós precisamos viver consoante a essa vontade. Por isso nós precisamos estar ligados com Deus para que isso, ou seja, para que nós possamos viver consoante a vontade de Deus. Não nossa. Então, se nós sempre esperamos a vontade, iremos cair no erro. Então, se nós precisamos ser vencedor, precisamos estar ligados com Deus. E desta maneira nós poderemos vencer, né, estas batalhas que nós conseguimos, ou seja, que nós sempre lutamos dia a dia, que são as incapacidades, né? Reconhecer as nossas fragilidades, neste caso, que nós, por nós mesmos, nós não vamos conseguir o quê? Vencer todas as nossas tendências pecaminosas, todas as nossas tendências de não conseguir orar, meditar. Então, sozinho, nós mesmos, nós não vamos conseguir. Quero acreditar que o irmão Albino, né, pode detalhar mais com a lição subsequente acerca destes pontos. Mas nós precisamos, né, estar ligado com Deus. E tem uma pergunta aqui no rodapé que diz assim: o que se não for superado pode impedir seu relacionamento com Deus, né? É este ponto que nós precisamos refletir. O que se não for superado pode impedir o nosso relacionamento. É isso que eu estava aqui a detalhar, né? O que o irmão Albino também disse, que é aquilo aí, vontade. Vontade, sim. Então, isto, se nós não superar as nossas vontades, pode quebrar o nosso relacionamento com Deus. Então, este ponto deve ser lutado muito. Este ponto que nós precisamos lutar muito. Não sei, irmão Albino, esta parte também, se tem algum comentário, né, acerca deste ponto, sobre o amor eterno de Deus. Para nós experimentar este amor eterno de Deus, com Deus, precisamos permitir com que Deus possa entrar em nossas vidas, de acordo com o convite que ele faz em Apocalipse capítulo 3, verso 1. Obrigado, irmão Marcelo, pela exploração, né, da lição, praticamente desde domingo indo até terça-feira, onde encontramos várias lições importantes. Agora, avançando ainda mais, né, o irmão colocou aqui praticamente esta parte, né, para eu poder também comentar, do amor eterno, e eu poderia ainda avançar na questão mesmo do permanecer. Porque uma das coisas que encontramos no verso áureo é que como o Pai me amou, também eu amei vocês. Permaneçam no meu amor. No meu amor. Né? Então somos chamados a permanecer no amor eterno de Deus. E a lição comenta dizendo, né, que permanecer em Jesus é praticamente um dos antídotos, né, uma das vacinas contra a condição de Laodiceia, ou contra a condição espiritual de Laodiceia. É a mesma coisa dizer que nós não precisamos ser laodicianos só porque nós estamos na era de Laodiceia. Sim. Né? Como, por exemplo, eu já pude ouvir algumas pessoas falarem que não, é assim mesmo, aí, estamos muito mornos, a igreja está morna assim, né? Porque nós estamos na era de Laodiceia. Olha, o fato de nós estarmos numa era que já foi descrito a condição, não significa necessariamente que nós sejamos o que está descrito lá. Aliás, o desejo de Deus é que nós possamos ser quentes, né? Ser quente. O frio denota o quê? Denota primeiramente o reconhecimento, e o quente denota assim o zelo, o fervor. Agora, o morno é uma indiferença total em ambas partes. A pessoa nem reconhece e nem é fervoroso. Praticamente ele permanece indiferente. É como se diz, permanece com um pé no mundo e um pé nas coisas de Deus. E Cristo não quer isso. Então, como eu disse, permanecer é um dos antídotos para realmente sair da condição laodiciana. Jesus Cristo, em João capítulo 15, versos 1, vamos ler esse verso, né? Sim. João capítulo 15, versos 1, nós lemos aí. Sim, pode ler, irmão Marcelo. Diz o seguinte: eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador. Indo 2 até 5. Tá certo. Sim, 2. Toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa. Toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto.
Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Estais em mim e eu em vós. Vós em vós, como a vara de si mesma, não pode dar fruto. E se não estiver na videira, assim também vós, se não estiveres em mim. Eu sou a videira e vós a vara. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Aí está. Então Cristo se compara com uma videira, que era uma árvore até hoje, e nós então, os seguidores de Cristo, como os ramos. Sim. Assim como uma árvore, para permanecer, né, para estar aí viva, ela deve estar ligado à árvore, nesse caso principal. Sim. Assim também os seguidores de Cristo. Precisamos estar ligados a Cristo, que é esta parte aqui que nós chamamos de permanecer. E quais seriam as bases, os fundamentos para essa permanência em Jesus? É praticamente o que nós conhecemos como a oração, o estudo da palavra e o testemunho pessoal. E mais outras ferramentas também que fazem parte da vida espiritual. Mas essas são as bases. Então, se nós realmente vivermos para Cristo todos os dias, então nós estaremos a permanecer em Jesus Cristo. Interessante que a lição agora também fala que a questão da seiva, né? Até estávamos aqui conversando um pouco com o irmão Marcelo, na questão da seiva. Praticamente, o irmão Marcelo vai me ajudar nessa parte, sobre o que seria a seiva, né? A seiva, sabemos que isso aqui está relacionado com a parte da árvore, mas eu queria que o irmão Marcelo pudesse assim explicar o que seria ou o que é seiva. Ok, obrigado. Né? Nós basicamente temos uma planta, completa ela, começando de raiz, temos aí o caule e também temos os ramos e também toda a cobertura que nós chamamos de copa da planta, que nós conhecemos. E nós temos aí a seiva, que basicamente serve como, que nem no corpo humano podemos dizer é sangue. Né? Okay. Sangue que nos ajuda, né? Que circula por toda a parte do corpo e indo para o coração. Então nós temos aí a seiva que circula pelo caule e vai sustentar toda a copa da planta, neste caso. Que neste caso são os ramos, se tem frutos lá, então essa seiva, conduzindo os sais minerais, água, vai circulando até esta parte, toda a copa da planta, que neste caso são os ramos, as folhas e os frutos que contém na planta. Então, tem uma importância muito interessante a seiva, neste caso, para a planta, porque sem ela, toda a copa ou a mesma planta pode morrer, porque não está a circular. Porque se nós cortamos uma planta, neste caso a seiva não vai circular, aquela parte onde não circula seca. Tá bom. Obrigado. Eu ia só essa parte aí, irmão Marcelo. Se a seiva não circular, ou seja, não fazer o seu trabalho, a planta vai secar. A planta vai secar. Eu queria essa última parte. Sim. Então, a seiva, aqui na nossa lição, ela é comparada como o Espírito Santo. O Espírito Santo é a seiva do cristão. Se o cristão não ter o Espírito Santo, praticamente, então, ele acaba virando seco espiritualmente. E temos até uma ilustração em Ezequiel 37, da visão do profeta Ezequiel, onde viu ossos sequíssimos, né? Mas a partir do momento que o profeta foi falando as palavras de Deus, então aqueles ossos foram lá se montando, se organizando até sair ser humano. Então, para dizer que, até me lembrei, né, de uma frase que está no livro de Digado das Nações, o capítulo me fugiu, mas que diz também que o Espírito Santo é o sopro da vida espiritual. Né? Então ele é quem promove a vida espiritual, ele é quem nos dá forças para nós podermos ainda permanecer em Cristo Jesus. E uma pergunta muito interessante aqui, irmão Marcelo, é: o que aconteceria se orássemos com mais fervor e frequência pedindo o Espírito Santo? O que iria acontecer se nós pedíssemos, realmente orássemos todos os dias com mais fervor pedindo o Espírito Santo? Nós teríamos um vigor espiritual muito grande. Porque não basta você apenas esperar que o Espírito Santo venha sobre você. É necessário você dar ação, né? Ou fazer ação, tomar passo. Dando exemplo nesse ponto aí, nós podemos dizer uma pessoa que está à falta de sangue. O que acontece com ela? A pessoa, a tendência é de receber sangue como outra pessoa. Sim. É doado neste caso. Sim. Então,
se nós estamos fracos, né, é porque nossa vida espiritual está muito fraca, baixa. Então nós precisamos herdar, convidar o Espírito Santo para que possa nos ceder essa força, que é esse que vai nos ajudar em todas as nossas dificuldades. Amém. Deus seja louvado. E é necessário também reconhecer primeiramente, né? Porque, por exemplo, como a parte que o irmão Marcelo leu aqui a última pergunta do rodapé, né, da terça-feira, o que se não for superado pode impedir seu relacionamento com Deus? Sim. Existem talvez muitos empecilhos que são colocados em nossa vida que impedem a atuação do Espírito Santo. Então é necessário que afastemos esses empecilhos, esses impedimentos, para que nós então recebamos o Espírito Santo e tenhamos uma vida espiritual, né, ou esse relacionamento com Deus mais perto. E indo para um comentário da nossa irmã Ellen White no livro manuscrito, né, página 67 de 1897, ela diz assim: como um ramo seco e separado pode tornar-se um com o tronco da videira mãe? É uma pergunta. Como um ramo seco e separado pode tornar-se um com o tronco da videira mãe? E aí continua: como se tornar participante da vida e do alimento da videira viva? Somente sendo enxertado na videira, sendo levado a um relacionamento profundo com ela, fibra por fibra, veia por veia, o ramo se fixa firmemente à videira que comunica a vida, até que a vida da videira se torna uma com o ramo. Então o ramo começa a produzir frutos semelhantes aos da videira. Nós já ouvimos falar muitas das vezes frutos do Espírito Santo. Frutos do Espírito Santo. Quer dizer, seu fruto é resultado de alguma coisa. Então, para dizer que nós só teremos frutos do Espírito Santo se permanecermos, né? O resultado da vida com Deus, do relacionamento com Deus, então é o fruto do Espírito Santo, é o resultado. Então, assim, se nós permanecermos firmes, então nós estaremos aí ligados à videira que é Jesus Cristo. Assim como um ramo não pode viver fora da árvore principal, assim também todo cristão, se não estiver ligado a Cristo, não pode viver. É como se diz também, um peixe que sai da água, o que vai acontecer? Morre. Assim também um cristão que sai da água da viva, que sai da água, como dizer, que sai fora da água viva, que é Cristo, então este peixe, este cristão, né, comparando aqui, não vai poder permanecer, né, por muito tempo. Irmão Marcelo, últimos comentários acerca desta parte. Agradecendo, dizer que acredito que essa lição que foi destacada aqui no dia de hoje, você conseguiu talvez ter uma realidade das coisas daqui do mundo. É que nós somos seres humanos, não precisamos se desconectar com Deus. Caso um dia nós pensamos em abandonar aquilo que é o nosso relacionamento com Deus, automaticamente nós estamos a cortar o nosso ramo e estamos a deixar fora. E se nós levamos uma árvore qualquer, cortamos um ramo, deixamos desconectado com o caule principal, então automaticamente em poucas horas nós vamos ver aquele ramo secando. Então isso mostra que a nossa vida estará, neste caso, estaremos destruindo a nossa própria vida se afastarmos do próprio Deus. Então precisamos estar conectados com Jesus Cristo, que é a videira verdadeira, para que assim nós possamos gerar muitos bons frutos. Então este é o convite que eu queria dar a você, assim como Deus faz o pedido especial, está na porta, aceite que Ele entre para que possa transformar as nossas vidas. Então, peçamos que Deus coloque este medicamento que é o colírio para que nós possamos enxergar melhor a realidade das coisas. Não deixamos que o mundo possa nos enganar, para que nós possamos ter visão espiritual, para que nós possamos enxergar o mundo atual, para que nós não possamos estar mergulhados no pecado ou no erro, para que assim nós possamos distinguir o certo e o errado, o bem e o mal. Então, este é o convite, como últimas palavras que eu queria deixar, que nós possamos permanecer no amor de Deus. Não basta apenas conhecer que Deus é amor, mas que precisamos permanecer amor, conectados. Então, este é o convite que eu queria deixar como última parte do meu comentário da lição. Obrigado. Deus seja louvado. Meu irmão, fechamos aqui com a nossa lição.
Esperamos que você tenha acompanhado até o fim. Se ainda não é inscrito, se inscreva, ative as notificações e também deixe o seu like. Até mais.